Se eu te perguntasse quem você é, sem falar o que você faz, o que você responderia? Geralmente essa pergunta não é difícil porque a resposta é profunda demais. Ela é difícil porque quase nunca houve espaço para ela. E é aí que entra uma outra pergunta, talvez um pouco mais desconfortável. Você vive a identidade que você recebeu ou o papel que você precisou assumir? Porque se formos honestas, a maioria de nós não vive quem realmente é. Vive quem precisou ser para caber, para ser aceita, para não perder amor, para não decepcionar. E antes de qualquer coisa que você faça na sua vida, ou seja, na sua profissão, a maternidade, relacionamentos, ministérios, projetos, existe algo que vem antes. Quem você é. Identidade sempre precede função, sempre. Mas quase nenhuma mulher teve espaço real para descobrir isso. A gente cresce aprendendo a se moldar, a observar o ambiente, a perceber o que esperam da gente e a responder a isso. E sem perceber, a vida vai deixando de ser expressão e vira uma adaptação. Então, você vira a forte, a boazinha, aquela que resolve tudo, ou a que nunca dá trabalho, a que sempre vive pro outro, literalmente. E aí, quando alguém pergunta, quem é você? A resposta vem automática. Ah, eu sou mãe. Ou então, eu trabalho com isso. Ah, eu sou esposa. Eu faço tal coisa. Mas isso não é identidade. Isso é função. Provavelmente, você conhece pelo menos uma pessoa no seu convívio sobre quem você sabe tudo. Você sabe a comida favorita dessa pessoa, as manias mais íntimas dela, o jeito dela reagir quando ela tá cansada, quando ela se frustra, quando ela não tá feliz e quando ela está feliz. Você conhece essa pessoa quase que por dentro. Agora, quando a pergunta é sobre você, talvez você precise de alguns minutos para responder algo simples como: o que eu gosto de fazer no meu tempo livre? E isso não é falta de inteligência. Não é nem mesmo desatenção consigo mesmo. É mais comum do que parece. Existem muitos fatores que explicam isso, mas se eu tivesse que resumir todos em uma única frase, seria essa: quando a gente passa tempo demais vivendo em função do outro, a gente até aprende a funcionar, mas desaprende a se ouvir. A gente aprende a se adaptar, a antecipar necessidades, a caber, e aos poucos vai ficando muito boa em ler o outro e muito distante de si. Agora, repetindo a pergunta do início do vídeo, e eu quero que você seja honesta consigo mesma ao refletir. Se você tivesse que dizer quem você é sem falar do que você faz, o que sobraria? Se você travou para responder, no início ou agora, ou se levou mais de 10 segundos para poder pensar em algo, é porque provavelmente nunca houve espaço para refletir sobre isso de verdade. Quando a gente não sabe quem é, a gente começa a viver no modo reação. Escolhe com medo, se envolve com quem reconhece o papel que ela desempenha, não a essência que ela carrega. E aí que surgem escolhas desalinhadas, você entra em relacionamentos que te drenam, começa a fazer promessas que custam caro demais. Uma vida que até parece ok por fora, mas por dentro ela não encaixa de alguma forma. E talvez o sintoma mais comum de tudo isso seja exatamente essa sensação estranha de estar vivendo a vida de uma outra pessoa. Como se você estivesse sempre fora do lugar, mesmo quando deveria estar tudo bem, você não está. Agora eu queria trazer algo que é um pouco mais espiritual, mas que também é profundamente prático. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, está escrito assim: sobre todo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Repara numa coisa aqui nesse verso. A vida que você vive hoje flui de dentro. Das crenças que você carrega, da identidade que você assumiu, consciente ou inconscientemente. E quando a identidade está distorcida, tudo o que flui dela também fica. A Bíblia não começa dizendo o que uma mulher faz, começa dizendo quem ela é. Você não foi criada como extensão da vida de uma outra pessoa. Você não foi criada para viver se diminuindo para caber em algum lugar ou em alguém.
Você não foi criada para negociar a sua essência em troca de aceitação, em troca de afeto. Existe uma identidade que é dada por Deus que precede qualquer papel que você exerça na sua vida. E quando essa identidade é esquecida, a mulher vira refém do ambiente em que ela está. Ela vive tentando merecer o tempo todo, tentando provar quem ela é, tentando ser suficiente. Mas a identidade não se conquista, só se reconhece, porque ela já existe dentro de você. E aqui mora um ponto importante. Voltar para si não é se tornar alguém novo. É lembrar quem você sempre foi antes de precisar se adaptar só para sobreviver. Talvez o começo de uma vida alinhada não seja mudar tudo. Talvez seja só parar e se perguntar com muita honestidade: quem eu me tornei para ser amada? O que em mim é essência e o que é defesa? O que eu faço por escolha e o que eu faço por medo? Talvez o começo de uma vida alinhada não seja mudar tudo. Seja só lembrar quem você sempre foi. Esse espaço aqui existe para isso. Não para te ensinar a performar melhor, não para te consertar de alguma coisa, mas para te ajudar a lembrar de dentro para fora. E se hoje você sente que você está cansada sem saber exatamente o porquê, possivelmente não seja falta de força, nem de estratégia, nem de planejamento, é apenas saudade de si mesma. E se essa reflexão encontrou você em algum lugar aí dentro, talvez esse canal seja um bom espaço para você voltar de vez em quando. É um prazer te ter aqui e até o próximo vídeo.